Olá, meu nome é pastor Arthur, eu sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro e hoje nós vamos estar começando uma série de vídeos, devocionais rápidos, breves reflexões sobre a Palavra de Deus para esse momento de crise pelo qual nós estamos passando nesse momento por conta da pandemia do coronavírus, e nós vamos fazer algumas reflexões. O tema, no qual nós vamos estar tratando é orações em tempos de crise. Então nós vamos estar vendo ao longo aí desse tempo, que nós vamos estar fazendo essas reflexões, orações de pessoas da Bíblia, servos de Deus, que oraram em momentos de grande dificuldade, tiveram algum tipo de resposta, E talvez eles possam nos ajudar a passarmos também por esse momento de crise no qual nós estamos vivendo. E é claro, a ideia de orações em tempos de crise remete à certeza de que o nosso Deus ele não está relapso, indiferente, e muito menos perdeu o controle daquilo que está se passando na nossa cidade, no país e no mundo. Então, nessa certeza de que Deus está cuidando de tudo, apesar de tudo que está acontecendo, nós queremos realmente reconhecer os planos dele e a palavra dele, o que a palavra dele tem a nos dizer acerca de tudo isso. A palavra de hoje que eu gostaria de compartilhar, ela está no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, Nós vamos ler 3 versículos desse texto, que está nos versículos 21, 22 e 23, que diz assim: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Olha, o profeta Jeremias foi um profeta que sofreu muito, Ele foi um profeta que teve o pesado fardo de profetizar acerca da queda de Jerusalém. Ele também profetizou que os babilônios seriam aqueles que tomariam o povo de Israel, que Deus usaria dos babilônios para punir o povo de Israel pelo seu pecado, pela sua má conduta, pela sua idolatria, pela sua deixar Deus de lado, para uma vida em que Deus não era mais o centro, e isso é idolatria, deixar Deus de lado, e colocar outras coisas. E aí o profeta Jeremias é aquele que fala contra o povo, mas o profeta Jeremias ele fala disso com muita tristeza, porque ele sofre por causa do sofrimento do seu povo, ele vê as pessoas sofrendo, ele vê a angústia que o povo vai passar e ele sofre com tudo isso. E não apenas isso, mas as pessoas também não gostavam daquilo que ele falava e elas atacavam Jeremias, ele sofreu muita perseguição por conta das suas mensagens, da sua palavra, e isso levou o profeta Jeremias a ser um profeta de grande sofrimento. Não é à toa que ele escreveu um livro todo chamado Lamentações de Jeremias, ou seja, ele era alguém que lamentava muito porque ele sofreu muito, E o profeta Jeremias, ele foi chamado, ele é apelidado pelos leitores da Bíblia de um profeta chorão, exatamente pelo grande número de orações e de lamentações, que ele tem ao longo dos seus 2 livros na Bíblia, que é o livro de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias. E aqui nesse momento de crise, de muita angústia do profeta, o profeta, no capítulo 3 aqui, ele está lamentando com Deus tudo que Deus tem feito, Ele olha para Deus e fala: Deus, você tem me tomado, cercado de coisas ruins, Você tem permitido que eu tenha sofrido tudo isso, Eu sinto que o meu corpo está sendo esmagado, E aí Jeremias vai descrevendo uma série de cenas, de situações em que a gente olha para ele e vê realmente alguém em apuros, alguém com muito sofrimento, com grande dor por tudo aquilo que ele está passando. Mas depois de ter falado tudo isso com Deus, de falar: Deus, olha, estou sofrendo muito, o Senhor está pesando muito a sua mão sobre mim, O profeta Jeremias, ele fala exatamente isso. Ele fala: olha, eu preciso trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Isso é um exercício, meus irmãos, muito, muito difícil de se fazer. Porque no momento de dificuldade, nós não conseguimos muitas vezes lembrar das coisas boas, A gente não consegue lembrar daquilo que nos pode dar esperança de seguir em frente.
a gente não consegue pensar naquilo que pode ser benéfico para nós, pode ser um motivo de ânimo, um motivo de vigor, né, de refrigério para a nossa vida. E aí a gente começa a colecionar coisas ruins, a gente começa a colecionar sofrimento, e a gente vai acumulando isso e vai se fazendo de coitado, vai se fazendo de sofrido, e a gente acaba partindo, né, para autocomiseração, para autopena, né? E aí a gente fica deprimido, abatido. E o profeta Jeremias, ele fala, né, de todo o seu sofrimento com Deus, mas ele não fica nisso. O profeta Jeremias, ele ora, Deus, e fala: Deus, eu preciso lembrar daquilo que me traz esperança. Eu preciso me lembrar de algo que pode me tirar dessa situação de crise, de sofrimento, de dor, apesar de tudo que está acontecendo ao meu redor. E aí ele fala: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode nos trazer esperança em momentos de crise? O que nos pode trazer esperança em momentos de tanta dificuldade, em que a gente não tem a capacidade de controlar muito do que está acontecendo, que a gente não tem a capacidade de prever aquilo que vai acontecer, a gente não tem capacidade de determinar aquilo que vai acontecer. E aí o que a gente pode fazer, o que pode nos realçar, né, nos dar um vislumbre de esperança em momentos como esse? O profeta Jeremias diz claramente: eu quero trazer à memória o que me dá esperança, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Eu acho interessante isso. Jeremias, ele lembra que a esperança dele é que ele ainda não foi consumido, porque Deus é um Deus misericordioso. Apesar de Deus ter permitido ele passar por todo esse sofrimento, ele só está resistindo, ou seja, ele não foi destruído, exatamente porque o Senhor ainda é misericordioso. Isso é uma forma muito diferente da nossa, comumente, né, como nós pensamos no nosso dia a dia. Porque há um movimento natural nosso de quando as coisas estão ruins, quando as coisas não estão boas, de culparmos a Deus e dizermos que Deus tem feito mal conosco, que Deus tem sido malvado conosco. Mas, na verdade, o pensamento que Jeremias lembra para lhe dar esperança é que, na verdade, se Deus não fosse misericordioso, nós estaríamos maus sempre. A gente não teria nenhum momento de felicidade, nenhum momento de alegria, nenhum momento que não fosse sofrimento e dor. Ou seja, se nós às vezes passamos por dificuldades, é porque Deus tem sido bondoso conosco. Porque se não fosse pela sua misericórdia, nós passaríamos por momentos ruins a todo momento. Não haveria esperança, não haveria nenhum momento de facilidade, nenhum momento de melhora, nenhum momento de descanso para nós, se Deus não fosse misericordioso. Isso inverte a lógica. Nós geralmente falamos que quando as coisas estão ruins, que Deus está nos castigando, mas Jeremias, ele inverte. Não, nós não somos pessoas de sofrimento contínuo, ou seja, nós não estamos sempre em sofrimento porque Deus é misericordioso. Porque se Deus não fosse misericordioso, todos nós seríamos infelizes durante todo momento e não haveria esperança, não haveria nenhum momento, né, de melhora, não haveria nenhum momento de possível felicidade. Então, em momentos de crise, nós precisamos fazer esse movimento que Jeremias fez. Ao invés de acharmos que Deus nos abandonou, é pensar que nós estamos passando por um momento de crise porque há momentos bons na nossa vida e que esses momentos bons são fruto da misericórdia do nosso Deus, porque se não fosse Ele, todos os momentos da nossa vida seriam momentos de derrota, seriam momentos de dor, momentos de sofrimento. Então, lembre-se disso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós não somos destruídos, nós não somos consumidos pela vida, pelos momentos ruins, pela crise, porque Deus é um Deus misericordioso e nos permite ter momentos melhores, dias melhores, para podermos estar com Ele, na presença dEle. Então, traga esperança para o seu coração. Pense que Deus nos permite termos momentos de melhora, momentos de refrigério, momentos de bondade. Descarte da sua mente que Deus está castigando, porque se Deus castigasse, não sobraria ninguém. Se Deus não fosse misericordioso, ninguém suportaria a sua ira, a sua fúria. Então, na verdade, o que deve nos trazer a esperança
é de que o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Então coloque-se diante dele, fale para ele o que você está sentindo e diga: Senhor, a sua misericórdia é a minha esperança nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade. Então, que nós possamos, nos colocarmos diante de Deus e ajudarmos, o nosso espírito a ter esperança nesse momento de crise, nos colocando diante dele. Que Deus lhe abençoe, que Deus te dê paz, que Deus te dê consolo, que você possa, através da sua oração, transformar o seu desespero em esperança, possa transformar o seu medo, em oração e clamor diante de Deus, e que você possa buscar mais a Deus durante esse momento e descobrir, as benesses que Deus tem para a sua vida, as bênçãos que Ele tem para a sua vida, porque Ele é o único que pode te oferecer esperança nesse momento. Um grande abraço, fique com Deus.